Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Queremos falar da lição a respeito do sistema de sacrifícios, que se encontra em Levítico, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, do 2, do 1 ao 3, e 1 João 2, do 1 ao 2. São leituras alternadas. Tá? Levítico 1, do 1 ao 3 diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo-lhe: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação. Oferecerá a sua própria vontade perante o Senhor. O capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz assim: E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. Atará aos filhos de Arão e a atrará aos filhos de Arão. Os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da flor de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de oferta queimadas ao Senhor. 3, versículo 1 ao 2. Se a sua oferta for sacrifício pacífico, são a oferecer, de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar em roda. 7, versículo 1 ao 2. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degola o holocausto, degolarás a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. 1 João 2, versículo 1 ao 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Antes a ser uma resolução, de Moisés, o sistema do sacrifício estabelecido em Israel foi ordenado por Deus. Os livros de Êxodo e Levítico apresentam com precisão a instrução sobre como eles deveriam ser apresentados a Deus dentro do tabernáculo. Nesta lição veremos como esse sistema foi praticado e devolvido até que chegasse ao supremo e suficiente sacrifício de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a expiação do Calvário. Primeiro, a oferta voluntária. O holocausto, Levítico 1, do capítulo 1, versículo 1 ao 3. O conceito de holocausto. A palavra holocausto, no hebraico, olá, significa levantar,
fazer subir, que é acender. Vimos esse conceito em lição anteriores, mas em relação ao altar do holocausto. Aqui estaremos analisando a apresentação do próprio sacrifício de holocausto. Nesse sentido, essa oferta era apresentada pelo sacerdote no altar, de onde um cheiro suave subia às narinas de Deus. Era um modo antropomórfico, isto é, uma figura tipicamente humana para referir-se a Deus. O que era a oferta de holocausto? Basicamente, a oferta apresentada no altar do holocausto podia ser de animais como bois, ovelhas, cabra, pombinhos ou rolinhas. Cada vítima era queimada no altar. Era um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Também tem as conferências em Isaías 52, 13 ao 15. Filipenses 2, do 5 ao 8. Hebreus 12, do versículo 2 ao 3. Uma oferta voluntária. Terceira, uma oferta voluntária. A oferta tinha um caráter voluntário, Levítico 1:3. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante. Essa aceitação dependia de a oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita diante de Deus. Assim, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça da vítima a ser sacrificada, transferindo para si os benefícios do sacrifício. A expiação dos pecados, o animal era imolado fora da tenda e em seguida conduzido ao altar dos holocaustos. Quarto, o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. Dois textos bíblicos expressam essa verdade. Efésios 5:2 diz: Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E também Hebreus 9:13 ao 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes a Deus vivo. Trata-se, pois, de uma imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai, mediante o sacrifício de seu amado Filho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Terceiro ponto. A oferta de manjares. Levítico 2, do 1 ao 3. O significado da oferta. Essa oferta representa a gratidão dos hebreus pela fecundidade da terra. Ela tirava os cereais comestíveis e oferecia ao Senhor como sacrifício de manjares. Essa imagem nos fala como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias. Mateus 25, versículo 14 ao 30. Como era a oferta de manjares? Essa oferta também era chamada de festa das primícias. Capítulo 2, versículo 12 ao 16. Ela compunha se de grão novos e macios, escolhido para a primeira colheita. Essa oferta também era feita de farinha fina misturada com azeite. Sabemos que a Bíblia que o azeite
é um dos símbolos do Espírito Santo. Zacarias 4, verso 2 ao 6. Êxodo 30 ao 31. Essa oferta fazia nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependendo do Espírito Santo, que possamos, na força do Espírito, fazer a mesma obra que o nosso Senhor fez. Atos 10 e 38. Tá? A terceira oferta aponta para um alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O trigo foi moído para se tornar o nosso alimento espiritual. João 6, 3 e 35. Logo, da mesma forma que Israel estabeleceu a ordenança divina de apresentar a oferta de manjares diante de Deus, nós somos instados por Cristo a alimentar-nos dele. O testemunho do Senhor é verdadeiro. João 5:30, 8 e 28. Tá? No próximo vídeo vou estar falando do ponto 3, a oferta pacífica.